Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal Doni Correia, uma teia de ideias. Doni Correia sou eu, este que vos fala, sou mestre e doutor em Estética e História da Arte, um pesquisador contumaz, tanto da história da arte em si, quanto do cinema e suas relações intrínsecas, e é disso que se trata o nosso canal. Antes de mais nada, eu preciso reforçar que você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho para poder receber as notificações, dar o seu joinha para treinar aí, para adestrar o algoritmo e também deixar os seus comentários aqui embaixo, porque o algoritmo entende que você achou o conteúdo relevante e vai te indicar outros vídeos que nós produzimos aqui para ampliar a nossa rede, né? Essa teia de ideias que nós vamos ampliando pouco a pouco de maneira sólida. O vídeo de hoje, pessoal, na verdade é uma homenagem, uma efeméride. Eu estou gravando esse vídeo no dia 17 de maio, ele vai ao ar no dia 18. A ideia aqui é homenagear os 90 anos da exibição, talvez uma das únicas exibições de um dos maiores filmes já produzidos aqui no Brasil. Estou falando de Limite, de 1931, um filme dirigido pelo jovem, muito novo, Mário Peixoto. Esse filme, que é, na verdade, uma espécie de calcanhar de Aquiles aí para quem estuda cinema brasileiro e para quem estuda cinema de vanguarda, está completando 90 anos de sua exibição no Rio de Janeiro, promovida pelo Chaplin Club, que era um cineclube arregimentado ali pelos intelectuais cariocas daquela época, e quem dava suporte justamente a esse cineclube eram os realizadores mais importantes do cinema que nós tínhamos no país naquele momento: Adhemar Gonzaga, Humberto Mauro, Edgar Brasil, que foi o diretor de fotografia do filme Limite, né, e tantos outros. Embora Limite não tenha passado por um circuito comercial mais longo, ele foi se tornando ao longo do tempo uma espécie de lenda no cinema brasileiro. Chegou-se até a pensar que o filme nem havia sido produzido na realidade. E isso remonta inclusive à própria personalidade do Mário Peixoto, seu realizador, não é? Porque o Mário, muito jovem, ele já era dado a criar fantasias em torno da personalidade dele. Mas eu quero trazer aqui para vocês alguns elementos justamente sobre esse diretor tão obscuro do nosso cinema e essa obra que é indispensável se você quer compreender a evolução do cinema moderno no Brasil. Então vamos falar sobre, primeiro, o Mário Peixoto, né? O Mário Peixoto vinha de uma família bastante bem posicionada na sociedade carioca, não é? Os pais eram bastante abastados, enfim, perderam tudo depois, mas eram bastante aí, pertenciam a uma classe burguesa ali no Rio de Janeiro, né, no começo do século, e o Mário, assim como outros filhos de famílias importantes, foi estudar na Europa nos anos 20, não é, no final dos anos 20, e ali ele teve a oportunidade de tomar contato com uma série de movimentos artísticos, tanto na parte das artes visuais quanto do cinema, que não havia disponível, que não estavam disponíveis aqui pra gente. Então eu tenho certeza absoluta que ele assistiu a várias obras cinematográficas importantes daquele período, sobretudo do expressionismo, não é? E do impressionismo francês, né? Quer dizer, filmes como, por exemplo, Napoleão, como A Queda da Casa de Usher, como A Desumana, não é? Filmes que tentavam criar uma espécie de aura em torno das histórias a partir de movimentos de câmera inusitados, cenários bastante rebuscados, ou seja, um cinema feito realmente com vistas a um diálogo com as outras artes, a poesia, as artes plásticas, não é? Em certa medida, até mesmo o teatro. Filmes que dificilmente chegavam aqui no Brasil para serem apreciados
pelos locais, não é? Ocorre que o Mário Peixoto sempre teve assim uma personalidade muito introspectiva, uma personalidade, eu diria até mais velha do que de fato ele era enquanto sujeito, porque ele tinha apenas ali 18, 19, 20 anos de idade quando ele faz essa viagem, e é óbvio que fazendo parte de uma elite carioca, né, quer dizer, ele também fazia parte de uma elite cultural, ou seja, daquelas pessoas que consumiam a alta cultura, e isso ajudou bastante a realizar esse filme, porque tendo esse arcabouço de obras cinematográficas mais experimentais, e nas memórias dele ele sempre disse que amava, né, o cinema europeu, quando ele volta para o Brasil, ele traz consigo uma série de anotações em sites que ele ia tendo em momentos febris de criação, enquanto ele era estudante lá na Inglaterra e também na França, por onde ele passou, e viu uma revista, a capa de uma revista chamada Vue, em que figurava a foto de uma moça com dois braços perpassando ao lado dela, com um grilhão, ou seja, com uma algema. Essa imagem ficou na cabeça dele e ele usaria realmente a recriação dessa imagem na abertura do filme Limite. Quando ele volta para o Rio de Janeiro para resolver algumas questões com a família, ele se reúne com os amigos ali contemporâneos a ele, e esses amigos que pertencem também a essa elite, Brutus Pedreira, Raul Schnur, etc., o Mário os encontra muito ávidos por um cinema, por realizar cinema, porque o cinema sonoro havia acabado de chegar e esses rapazes achavam que o cinema sonoro ele era um descalabro, ele era obsceno, né? Quer dizer, colocar som numa arte que é, em essência, feita de imagem em movimento seria uma afronta. Então a ideia era realizar um filme de vanguarda, um filme experimental. Num primeiro momento pensou-se ali, aqueles jovens, né, pensaram que, por exemplo, Humberto Mauro poderia dirigir Limite. E o Mário Peixoto escreveu um tratamento do roteiro, né, do cenário, como eles chamavam à época, levou até o Humberto Mauro, e Humberto Mauro leu, e disse, olha, eu acho que esse filme ele tem que ser realizado por quem o escreveu, porque ele é muito subjetivo, ele trabalha subjetividades que não ficariam bem a um outro profissional tentar recriar, porque isso tudo está dentro da cabeça do criador. Não obstante, tanto o Humberto Mauro quanto o Adhemar Gonzaga, né, que era o produtor executivo da Cinédia, né, fundador da Cinédia, ambos facilitaram os caminhos ali para que esses jovens pudessem produzir esse filme que estava na cabeça do Mário Peixoto, inclusive disponibilizando o Edgar Brasil, que naquele momento era o maior fotógrafo cinematográfico que nós tínhamos, né? E muito inventivo. Quem assiste ao filme Limite entende que de fato é um filme que abusa da inventividade de câmera, né? Então ficou-se convencionado que diante dessas facilitações aí o próprio Mário Peixoto ia produzir e dirigir o seu filme. Ele selecionou o cast, né? Levou todo mundo para Mangaratiba, né, litoral ali perto de Angra e tal, onde o tio dele era prefeito da cidade, né, e valendo-se dessa facilidade, o tio dele então ajudou para que a equipe fosse muito bem instalada e que a cidade ficasse meio que à disposição dessa equipe para poder ajudar na realização do filme que ele estava realizando. E nesse contexto é muito interessante porque o Edgar Brasil e o Mário Peixoto vão pensar em soluções técnicas para o filme que até então eram impensadas. Por exemplo, gruas, travelings, câmera na mão, né? A câmera na mão, a câmera do cinema mudo, ela é extremamente complicada de operar na mão porque ela é uma caixa com uma manivela, então ela não é cômoda, né, para se manusear ali solto do tripé, né? Mas de qualquer maneira eles ficaram por 6 meses ali filmando um material bastante denso, né, e que depois também demorou um pouco para ser montado e exibido no dia 17 de maio. De que se trata esse filme, né? Agora nós chegamos justamente à parte que é, como eu falei, o calcanhar de Aquiles. Do que fala Limite, né? Como vocês podem imaginar, Limite
Limite tem uma história não linear e totalmente experimental, contada em imagens. Não temos intertítulos explicativos, a não ser 2 que poderiam muito bem ser tirados do filme, não fariam a menor falta, porque a câmera fala por si só, né? E nós temos essa história de 3 personagens, 2 mulheres e um homem, que estão à deriva num barquinho. E cada um desses 3 personagens tem uma história pessoal, né? Tem uma história de vida que eles vão revisitar por meio da memória, e isso é trazido pra gente por meio dos flashbacks que o Mário Peixoto introduz ali na história, porque naquela situação limite em que eles estão, presos num barquinho no meio do mar, provavelmente à mercê da morte que vai chegando, essas histórias começam a retornar como se fosse uma espécie de balanço geral da vida de cada um. Nós temos uma mulher que ela está presa e o carcereiro resolve ajudá-la a fugir, com interesses de que depois ela vá querer ficar com ele. A outra mulher do barco é casada com um músico de cinema, né? Quer dizer, um músico que faz música ao vivo no cinema local e que é um alcoólatra, portanto ela tem esse casamento bastante conturbado, e o rapaz que está lá vai se lembrar da história de um caso de amor que ele teve com uma mulher casada e que depois o próprio marido dessa mulher, que é o Mário Peixoto no filme, vai dizer que ela está morfética, ou seja, ela tem hanseníase, né? Ela tem lepra, então ela também está condenada, né? Essas 3 histórias de encontros e desencontros e de tragédias pessoais vão ser costuradas muito por conta das imagens que são produzidas, a câmera solta, a câmera que participa da ação, por exemplo, numa das cenas da moça que foge, não é, da cadeia, ela vai andando por uma estrada de terra e a câmera nela acaba se desviando dela para mostrar o ambiente no entorno e depois volta para ela, né, para encontrá-la pensativa, a câmera vira de ponta cabeça. Existem várias repetições de imagem, né? Quando o homem que está no barco, numa das lembranças dele, ele está gritando pela mulher e a câmera vem vindo assim, como se fosse realmente um zoom bastante ostensivo na boca dele, e isso se repete algumas vezes. Procedimentos estéticos que estavam muito mais ligados, como eu falei, com o cinema impressionista francês, não é? E sempre que esse filme surge, as pessoas costumam dizer que não entendem porque não conseguem seguir a história, não sabem do que se trata, e o filme é muito lento. Realmente o filme é muito lento, porque o Mário Peixoto quis construir uma câmera que se opõe, o tempo da câmera se opõe ao tempo mental dos personagens. E é essa tensão que vai criar esses movimentos vertiginosos que estão muito mais ligados com processos mentais desses personagens, ao mesmo tempo que a câmera vai contar de uma maneira objetiva o desenrolar dessa história dos 3 ali no barco. Então essa tensão entre a ação do personagem e a ação da câmera faz com que o filme seja bastante estranho nesse sentido. Nos anos 60, quer dizer, esse filme ele estava praticamente perdido, graças ao Saulo Pereira de Mello, não é? Que hoje é considerado um dos grandes pesquisadores, decano da parte de pesquisa do Museu de Arte Moderna de Niterói. Ele foi o homem que no final dos anos 60, junto com o Pedro Susequinde também, encontrou uma cópia de Limite já em estado de deterioração, e ele conseguiu fazer uma breve restauração que impediu que o filme se degradasse ainda mais, né? Tanto que o filme foi exibido pela primeira vez só em 78, nessa primeira restauração, né? E foi nessa época que o Glauber Rocha finalmente assistiu ao filme, porque em 1963 ele escreve que Limite provavelmente, se é que existiu, porque lembrem-se que em 1963 o filme já era dado como desaparecido, se é que o filme tivera existido,
provavelmente seria uma história pequeno-burguesa decadente. E em 1978 ele reforça isso depois de assistir ao filme, mas ele se impressiona com o trabalho, sobretudo, do Edgar Brasil. Então esse filme acabou suscitando muitas discussões, sobretudo a partir dos anos 80, quando ele volta a circular pelos cinemas, pelo VHS, e a última restauração é bem recente, de 2007, 2008, quando foi então feito um trabalho de pesquisa bastante grande para tentar recuperar o que teria sido a versão original mostrada lá em 17 de maio no Chaplin Club, né? Hoje já é muito fácil de encontrar essa versão restaurada, com a trilha sonora de Erik Satie, de Debussy e outros compositores modernos aí que o Mário Peixoto escolheu para poder ilustrar musicalmente a sua obra, né? Embora vocês vão encontrar diversos artigos que versam justamente sobre essa história de limite, né? De estar ali num barco que está fazendo água, portanto a morte está chegando e esse balanço da vida começa a passar na cabeça dos personagens. Para você que nunca viu o filme, eu sugiro que você entregue-se a ele sem tentar procurar uma narrativa coerente, uma narrativa linear desses personagens e dessas histórias. Assista ao filme Limite como quem olha para uma grande pintura, para um grande painel impressionista. Né? Entregue-se aos ruídos narrativos, entregue-se aos movimentos vertiginosos, sinta, né, o filme, porque ele é muito mais sensorial do que lógico. E isso é interessante, porque a nossa memória, o nosso processo de vivências, né, ele também é sensorial, ele não é nem um pouco lógico, portanto não adianta a gente querer procurar num filme que versa sobre a vida de pessoas comuns e quão efêmera é essa vida, né, diante do espetáculo da natureza que nos devora e assim por diante. Não faz sentido procurar uma significação que a gente bata o martelo e diga não, o Mário quis dizer isso e ponto. Sobre o Mário Peixoto, como eu falei, ele tem essa mística em torno dele, mas ele chamou bastante a atenção dos poucos que viram, que assistiram a esse filme. Sobretudo a Carmen Santos ficou impressionada. A Carmen Santos, grande produtora, pioneira, mulher do cinema brasileiro, né, uma das pioneiras aí, e imediatamente ela quis contratá-lo para dirigir um filme estrelado por ela. Ela mesma faz uma participação especial no filme Limite, né? E esse filme se chamaria Onde a Terra Acaba. Mas o Mário Peixoto, ele era uma pessoa, como eu falei, introspectiva, complicada, bastante turbulenta consigo próprio, né? E a Carmen Santos também era uma pessoa bastante difícil, imagina, a produtora, né? A produtora que quer que a coisa fique do jeito dela, né? Então, embora algumas cenas tenham sido realizadas para Onde a Terra Acaba, o filme ficou interminado, né? Quer dizer, o Mário Peixoto, ele desistiu da produção. Depois o filme foi terminado mais adiante, né? Com outra direção, com, enfim, né? Outras opções estéticas. Mas Onde a Terra Acaba também é o nome de um documentário realizado no final dos anos 90, que conta justamente a vida desse poeta da imagem que foi Mário Peixoto, né? Ele realmente se tornou uma pessoa reclusa depois de Limite, escreveu alguns roteiros bastante interessantes, né? Outono, A Paixão Segundo Salustre, quem leu esses roteiros e hoje eles estão aí publicados, concordam que seriam obras dificílimas de serem realizadas, mais complexas que Limite. Talvez por conta disso ele não tenha conseguido viabilizar essas produções. Mesmo assim, é um dos gênios do nosso cinema, merece todo o nosso respeito, ainda que ele tenha criado para si a lenda de que Sergei Eisenstein teria assistido ao filme Limite, né, e comentado, escrito um artigo em Londres, não é? O que não é verdade. Hoje em dia sabe-se que o próprio Mário Peixoto escreveu esse artigo e assinou como Sergei Eisenstein, né? Ele era um cara que ele gostava de criar esse folclore em torno dele. Assistam ao filme Limite, rendam as homenagens aos 90 anos desta obra indispensável
incontestável, que já foi considerado mais de uma vez o filme mais importante produzido no Brasil até hoje, inclusive em 2015 pela Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, da qual eu faço parte também, foi eleito o filme mais relevante já produzido no Brasil. Vou deixar alguns links aqui embaixo com artigos para que vocês se familiarizem com ele. Vou deixar também alguns links de vídeos que vocês podem consultar a esse respeito, e eu espero que vocês gostem muito do filme, assim como eu gostei desde cedo, quando eu vi pela primeira vez, não é? Muito obrigado pela atenção de vocês, viva Mário Peixoto, viva Limite. Se você gosta dos conteúdos que nós produzimos aqui, como eu disse, inscreva-se se não está inscrito, badale o sininho para receber as suas notificações, dê uma curtida e coloque o comentário aqui embaixo. Já assistiu Limite? Não assistiu? O que você achou? Vamos trocar para fazer esta teia de ideias crescer cada vez mais. Até a próxima, gente. Um beijo!